Deus perdoa qualquer coisa? Eu quero já te antecipar e te dar um spoiler. E a resposta é não. Deus não perdoa qualquer coisa. Ainda que Deus perdoe a maioria absoluta das coisas, existe uma coisa que Deus não perdoa. E Jesus fala sobre isso em Mateus, no capítulo 12, no verso 31, quando ele fala: por isso eu lhes digo, todo pecado e toda a blasfêmia serão perdoados, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Quem falar contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem neste mundo, nem no mundo por vir. Muitos leem esse texto, e eu lembro da minha adolescência que eu também por vezes entendia dessa forma, e penso que esse texto está relacionado com tirar sarro de manifestações de dons espirituais ou coisa do tipo, como sendo algo imperdoável. E não, esse texto não está falando sobre isso, ainda que isso não seja bom, tá bom? Enfim, não vai ficar compartilhando aí vídeo, tirando sarro de crente e assim por diante, isso não é legal. Agora, o texto não está falando sobre isso. O que o texto está deixando evidente e claro é que, primeiro, existe um bojo de misericórdia de Deus que abarca multidões de pecados. A graça de Deus, sem sombra de dúvidas, é muito maior do que qualquer pecado que nós possamos cometer, exceto um. E qual é essa exceção? Jesus fala que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que está relacionado com o negar o convencimento do Espírito Santo em relação à obra de Deus. Ou seja, o pecado que Deus não perdoa é o pecado não arrependido. O pecado que Deus não perdoa é o pecado não confessado. O pecado que Deus não perdoa é o pecado que, quando tendo sido convencido pelo Espírito Santo, nós negamos. E dessa forma, blasfemamos contra o Espírito Santo por negar a sua revelação. Portanto, o que eu quero dizer para você, primeiro, é uma mensagem de esperança. Eu não sei o quão ruim você é, mas eu sei que você não presta. E independente do tamanho da sua imprestabilidade, existe graça, amor, misericórdia de Deus para te perdoar, te libertar, te livrar, te limpar e lavar de toda a impureza, de todo o pecado. Agora, o que Deus não tolerará no dia do juízo são aqueles que, tendo recebido revelação por meio do Espírito Santo, do Evangelho, da graça salvadora de Deus, negaram ao Espírito Santo e essa revelação. Portanto, não serão salvos aqueles que, tendo sido convencidos pelo Espírito Santo, negaram esse convencimento. Não serão salvos aqueles que, tendo clareza da necessidade de arrependimento, não se arrependeram e dessa forma ofenderam o Espírito Santo. Eu, você, nós precisamos estar bem certos de que no dia do juízo não haverá repescagem para aqueles que não se arrependeram dos seus pecados. No dia do juízo, Deus não vai passar o pano para aqueles que, tendo sido convencidos por Ele mesmo, através do Espírito Santo, negaram a obra salvadora de Deus e dessa forma não prestaram adoração e culto, não se arrependeram e não pediram perdão por seus pecados e assim então receberam o perdão salvador de Jesus. É uma mensagem de esperança, mas ao mesmo tempo uma chamada de alerta. Uma chamada de alerta para você que tem entendido a mensagem do Evangelho, mas sabidamente tem voltado-se contra o Senhor, sabidamente tem negado o arrependimento, tem negado
a necessidade do Cristo Salvador, mesmo tendo sido convencido pela obra do Espírito Santo Salvador. Porque, de fato e verdade, todos nós que confessarmos nossos pecados a Deus, teremos nossos pecados perdoados. Mas aqueles que, de maneira orgulhosa e arrogante, se voltam contra a mensagem da graça salvadora de Deus, estes não receberão perdão de seus pecados e não há possibilidade de salvação, porque blasfemaram contra a obra do Espírito Santo e não podem ser redirecionados à obra de Deus, porque caíram da graça do Senhor Jesus. Portanto, Deus perdoa todos os pecados, mas Ele não perdoa a blasfêmia contra o Espírito Santo, o recusar-se à ação do Espírito Santo que nos convenceu do pecado e da necessidade de rendição ao Filho de Deus. E aí, curtiu esse vídeo de perguntas e respostas? Se curtiu, deixa o teu like, comenta muito aqui, mande mais perguntas para que eu possa responder e não deixe de se inscrever no nosso canal, tá bom? Até o próximo!